Boa noite, estamos aqui de novo, agora para apresentar o módulo 2 da série de palestras que nós começamos com a realização do IMET, Instituto Metropolitano de Engenharia e Tecnologia, com o fomento do CREA-MG, apoio institucional do CONFEA, do CREA Júnior, Mútua e da UNA. Como programado, nós vamos começar o módulo 2 com uma análise de Londres. Em seguida, vamos fazer na segunda palestra a análise de São Paulo. Em terceira, nós vamos ter uma conversa com o Anthony Lin, editor-chefe do portal Caos Planejado, que inclusive essa entrevista já foi gravada hoje. A quarta será, vou apresentar estudos sobre a dinâmica do mercado imobiliário. A quinta e última palestra do módulo 2, encerrando a série de palestras, será a apresentação de plataformas e serviços de estudo de mercado como cidades digitais. Então, vamos começar. Londres. Sobre Londres, nós vamos apresentar um pouco da história do desenvolvimento urbano da cidade, que é uma história um pouco extensa, porque Londres é uma cidade milenar, né? Tem sua fundação lá com os romanos. Depois nós vamos apresentar a Revolução Industrial, que ocorreu também na Inglaterra, e toda a migração do êxodo rural, né, para a cidade, tornando Londres uma das cidades mais importantes e maiores e mais populosas do mundo. Aí nós vamos falar da evolução do sistema de transporte, das leis de uso do solo, da estrutura urbana da cidade, da base econômica e, enfim, a consolidação do centro como conhecemos hoje. Então, Londres, aqui é a área da Grande Londres, que tem 1.570 km². Aqui é uma área que chama Inner London, que é como se fosse o interior de Londres, né? Parte interna, com 318 km², 319, que é um tamanho semelhante ao município de Belo Horizonte, essa parte aqui, e onde tudo começou, que foi a City of London, cidade de Londres, que tem apenas 3 km, um pouco menor que a área dentro da Avenida do Contorno. Londres tem um produto interno bruto de 487 milhões de... Na verdade, isso aqui não é milhões, não. Isso aqui é bilhões. Bilhões de dólares. Aqui também, Greater London, é 725 bilhões de dólares. População atual de Londres. London, quando eu digo, Inner London, tá? É de 3.231.000. E a população da Grande Londres é de 8.173.000. PIB per capita, então, que é a divisão do PIB pela população, em Londres é de 141 mil dólares por ano, que dá uma faixa de quase 12 mil dólares por mês por habitante, tá? E na Grande Londres, a renda per capita diminui, ou seja, a produção, o produto interno bruto na Grande Londres por pessoa é menor, 82.300, tá? Porque dentro de Londres tem uma área financeira internacionalmente conhecida, um centro financeiro internacional, que faz gestão de recursos do mundo inteiro. Então, é um serviço bem valorizado e acaba elevando
o produto interno bruto da cidade. Então a área de Inner London equivale à área administrativa do município de Belo Horizonte, como eu disse, 319 quilômetros quadrados. Porém, em 2010 habitavam em Inner London 860 mil pessoas a mais que em BH. Imaginem só Belo Horizonte, com 860 mil pessoas, com quase 1 milhão de pessoas a mais, ou seja, 30% de pessoas a mais vivem na mesma área em Inner London. O PIB per capita, entretanto, é 8 vezes o PIB per capita de Belo Horizonte em dólares. Tá? Então a história de Londres é uma que acaba afetando o mundo inteiro. Então vamos começar a contar um pouco dessa história. Londres foi fundada pelos romanos numa área do rio Tâmisa, onde as margens eram próximas, para criar uma ponte, e ali estabeleceu-se um centro comercial na região lá da Inglaterra. Tá? A cidade foi chamada de Londino nessa época, que era de 47 a 410 depois de Cristo. E durante o século II, a cidade chegou a ter 60 mil habitantes e substituiu Colchester como a capital da Grã-Bretanha romana. Ela serviu como principal posto comercial até o seu abandono no século V, 410 depois de Cristo, com o início do declínio do Império Romano, que começou a sucumbir, como a gente viu na palestra 1 do módulo 1. Tá? Então ali você tem o modelo da cidade, que ocupava, aqui tem a Grande Londres, mas a cidade ocupava essa área, Londino ocupava essa área, aqui eram as rotas de trânsito terrestre, e aqui o rio Tâmisa. Ela tinha 60 mil habitantes em 200 depois de Cristo e caiu para 5 mil habitantes com o abandono da cidade. Então, houve uma migração de gente dessa parte da Europa aqui, de Jutland, onde é a Dinamarca, né? Holanda, Anglia, Saxon, aqui já é França, Frankish, a costa francesa. Então houve uma migração de pessoas para a Inglaterra, que acabaram ocupando a cidade que foi abandonada. Então a Londres passou a ser habitada por anglo-saxões entre 410 a 1066, foi chamada de Londonderry, e que era aqui, como eu disse, ela era conhecida, ela foi habitada pelo povo conhecido como saxões no meio, incorporada ao reino dos saxões no Oriente e anexada pelo reino de Mércia no século VIII. Nessa época ocorre o princípio de relações feudais na Inglaterra, com o rei concedendo terras a apoiadores e nobres, geralmente guerreiros, em troca de serviço militar. Nessa época também aconteceu a construção da Catedral de São Paulo, que é a obra, monumento histórico lá de Londres, em 604. Foi a âncora para o desenvolvimento da cidade como um centro comercial, revivendo as ruínas deixadas pelos romanos. Ela acabou sendo dominada por vikings no século IX, recapturada pelo rei Alfredo em 873, que foi propulsor da união dos reinos locais no reino da Inglaterra. Aí ela foi novamente dominada por vikings no século XI,
por mais 26 anos. No mesmo século XI, sofreu invasão e foi conquistada por um exército de normandos, bretões, flamengos e franceses que vinham da região do norte da França. Sobre os normandos, ela passou a se chamar Landen, entre 1066 até 1154, onde construiu-se fortalezas, palácios para residir e assegurar o futuro da capital. O idioma dos documentos oficiais mudou do inglês antigo para o latim e o francês era o idioma das elites. Houve confisco de terras de ingleses, dos saxões, né? E distribuição para lordes e vassalos normandos para garantir a ordem e a segurança do território. Acabou com a escravidão já nessa época e surgiu a servidão, né, que é uma característica dominante do período feudal. O servo, diferido do escravo, porque não podia ser comprado e removido da terra onde trabalha compulsoriamente, mas a terra podia ser negociada entre diferentes senhores feudais. Então foi nessa época que teve início do feudalismo na Inglaterra. Aí a cidade, que é a capital da Inglaterra, passa de 15 mil habitantes em 1100 para 25 mil habitantes em 1200. E é isso. E aí houve um desenvolvimento maior de rotas de trânsito terrestre, mas a cidade continuou ali naquela área romana. Então, na Idade Média, ocorreram várias guerras civis, crises de poder, de sucessões do trono e a perda de terras na Normandia, a origem dos normandos, resultaram no abandono da influência cultural e linguística francesa com o tempo, e a cidade de Londres figuraria fortemente no desenvolvimento do inglês moderno. Em 1215 ocorre um fato relevante, que é a Carta Magna, que todos devem conhecer, que é um dos documentos mais celebrados da história ocidental, frequentemente vista como a base da liberdade e da justiça como a conhecemos no Ocidente. Estabeleceu limites ao poder do rei, declarando que o soberano também estava sujeito à lei, assegurando assim os direitos dos homens livres. A cláusula 39 da Carta ainda faz parte da lei britânica hoje e afirma: nenhum homem livre será preso ou despojado de seus direitos ou posses, ou declarado fora da lei ou exilado, ou privado de sua posição de qualquer outra forma, nem procederemos com força contra ele, ou enviaremos outros para fazê-lo, exceto pelo julgamento legal de seus iguais, ou pela lei da terra. O rei João impunha impostos severos e confiscava propriedades arbitrariamente, usando os fundos para pagar suas batalhas. Então, entre os aspectos abordados na carta estavam a proteção dos direitos da igreja, a proteção dos barões contra confisco e prisões ilegais, acesso à justiça e limitações de impostos. Além disso, o rei teria que consultar um conselho de 25 barões. Então, começa a ter uma descentralização do poder do soberano, da monarquia. Aí, ainda na Idade Média, o poder da monarquia foi ainda mais limitado pela eleição do primeiro parlamento em 1265, que apesar de ser formado pelas elites, representava aristocratas menores envolvidos no comércio e fazendeiros. Em 1300, Londres já tinha 55 mil habitantes, que eram servidos por uma rede de abastecimento de alimentos que se estendia por até 100 quilômetros na zona rural circundante. O dinamismo da cidade chegou a um fim repentino com a eclosão da peste negra em 1348, que reduziria a população a 40 mil, ou seja, 15 mil, de 55 passou para 40 mil. O número de mortes levou a escassez de mão de obra, em seguida as exigências de melhor tratamento e salário por parte dos trabalhadores agrícolas e dos servos.
Entre 1377 e 1381, vários impostos foram cobrados para financiar os gastos do governo, levando à revolta dos camponeses de 1381. Londres é invadida, os camponeses saquearam e incendiaram o edifício da cidade. Londres recupera o patamar populacional de 1347 em 1420. Ainda na Idade Média, 1520, já começa a ter uma expansão comercial e marítima grande, né, com a descoberta das Américas. Londres estava desfrutando de prosperidade, com 41 salões de guildas artesanais, simbolizando o bem-estar econômico da cidade. Em meados do século XVI, Londres experimentou um importante crescimento do comércio, impulsionado pelo estabelecimento de monopólios comerciais, como os detidos pela Muscovy Company, 1555, que era uma companhia que explorava o comércio com a Rússia, a Turkey, mais tarde Levant Company, que tinha comércios com a Turquia, e a East India Company, 1600, que tinha comércio com a Índia. A população aumentou de 100 mil em 1550 para cerca de 200 mil em 1600. Novas indústrias, incluindo a tecelaria de seda e a produção de vidro e cerâmica, foram estabelecidas muitas vezes fora dos portões, a fim de evitar regulamentos restritivos. Matadouros e numerosas indústrias poluidoras foram localizadas além dos muros, especialmente a leste da cidade. O crescimento da população e da riqueza de Londres foi alimentado por uma vasta expansão da navegação e do comércio mundial e pela exploração das colônias britânicas a partir de 1600. Aqui então nós temos ainda um mapa da cidade com 200 mil habitantes, que ainda figurava na região de City of London e um pouco do outro lado do rio. Aqui você tem a ponte e os barcos que se aproveitavam ali dessa área estratégica. Então aqui temos agora, em 1600, o mapa das colônias inglesas, né? O leste dos Estados Unidos e do Canadá. Aqui nós temos acho que a Guiana, né? Aqui temos também no Caribe algumas. Temos no oeste da África e parte da Índia. As primeiras colônias ocorreram em 1607 e Londres se torna um centro de distribuição de mercadorias para a Europa. Na Idade Média ainda, o fim da servidão ocorre em 1574 por ato da Rainha Elizabeth I e o fim formal do feudalismo em 1660 com a Lei de Abolição de Posses de Terra. Com o avanço do comércio marítimo durante o mercantilismo a população londrina atingia 450 mil habitantes em 1665. A cidade era de longe a maior da Inglaterra, com edificações típicas de madeira, como vocês podem ver aqui, bem compactas ao longo de ruas muito estreitas. Então a cidade ainda era uma cidade bem primitiva. A pobre condição de vida e saneamento causou a Grande Praga de 1665, que matou 70 mil habitantes. E em seguida o Grande Incêndio de 1666 sucedeu a praga, destruindo 80% dos edifícios da cidade, gerando 100 mil desabrigados. Ou seja, quase 20%, 20 e poucos por cento da população se tornou desabrigada, mas apenas 9 óbitos com relação a um incêndio. Então se teve um declínio populacional e ainda teve um incêndio que devastou a cidade inteira. Então, embora o rei Charles II e o arquiteto Christopher Wren quisessem reconstruir a cidade com um plano renascentista de ruas largas e vistas, os comerciantes queriam voltar aos negócios o mais rápido possível.
Então a cidade foi reconstruída no plano antigo. O incêndio também levou ao estabelecimento da Lei de Construção de Londres, de 1667, foi uma das primeiras leis, London Building Act, que decretou que todas as novas habitações deveriam ser construídas em tijolo, com um projeto padrão que formaria a base das ruas de Londres pelos próximos 200 anos. Então aqui está a padronização que foi feita para as construções após o incêndio, né, com base em tijolo e pedra. Aqui foi o mapa da área que foi devastada pelo incêndio. Aqui foi o plano que foi desenvolvido, o plano renascentista, com vias largas e blocos padronizados, né, e vistas monumentais. Só que não foi executado porque os comerciantes queriam voltar às suas atividades rapidamente. Então a cidade começa a ter uma expansão horizontal um pouco maior, né? Ainda muito tímida, e ela passa de 200 mil em 1600 para 500 mil em 1700. Então, no século XVII, acontece a Revolução Gloriosa na Inglaterra, que foi um dos principais eventos históricos do país. Conflitos por poder permaneceram ao longo do tempo, entre os reinos e dentro do reino também, né? Com os barões, com a elite, e sob ameaças de restituição do absolutismo monárquico, ou seja, eliminando o parlamento, ocorre a Revolução Gloriosa de 1688. A tentativa do rei James de restabelecer o absolutismo criou outra crise e outra guerra civil. Um exército liderado por aliados do parlamento depuseram o rei e forjaram uma monarquia constitucional, substituindo James por sua filha Mary II e o marido William III. A Declaração de Direitos de 1689, que sucede a Revolução Gloriosa, ampliou o poder do parlamento sobre a monarquia, sendo considerada determinante para o fim do absolutismo na Inglaterra. De acordo com a Acemoglu e Robson, a Revolução Gloriosa limitou o poder do rei do executivo e transferiu para o parlamento o poder de determinar as instituições e políticas econômicas. Fez surgir um novo regime baseado na norma constitucional e no pluralismo. Fortaleceu e nacionalizou os direitos de propriedade, melhorou os mercados financeiros, minou os monopólios estatais no comércio exterior e removeu barreiras à expansão da indústria. Ao mesmo tempo, abriu o sistema político a uma ampla parcela da sociedade que pôde exercer considerável influência sobre o funcionamento do Estado. Isso de acordo com a Acemoglu e Robson, foi fundamental para a Revolução Industrial que viria em 1700, a partir de 1750 e 1760. Uma vez que muitos parlamentares tinham investimentos importantes no comércio e na indústria, eles tinham um forte interesse em fazer valer os direitos de propriedade. O parlamento também passou a determinar os tributos e os gastos do governo e privilegiar o fortalecimento da marinha, que protegeria os interesses mercantis de muitos dos membros do parlamento. Essa época também é importante pela participação do filósofo inglês John Locke. Ele elogiou a Revolução Gloriosa no seu livro Dois Tratados sobre o Governo, argumentando que se um governo não protege os direitos naturais do seu povo, ou seja, vida, liberdade e propriedade,
ele pode ser derrubado de forma correta e legal. Ele também defendeu que os homens são por natureza livres e iguais contra alegações de que Deus havia feito todas as pessoas naturalmente sujeitas a um monarca. Ele argumentou que as pessoas têm direitos fundamentais independentes das leis de qualquer sociedade em particular. Locke usou essa alegação de que homens são naturalmente livres e iguais, justificando a legitimidade política do governo como resultado de um contrato social em que as pessoas, no seu estado de natureza, transferem condicionalmente alguns de seus direitos ao governo, a fim de melhor garantir o estável e confortável aproveitamento de suas vidas, liberdade e propriedade. Os escritos de John Locke tiveram um efeito profundo nas ideias ocidentais de direitos humanos e políticos, sendo responsável pela definição do contrato social. John Locke também influenciou um evento importantíssimo para a história dos Estados Unidos, que foi a Constituição do Estado da Carolina. Hoje lá tem a Carolina do Sul e a Carolina do Norte. Mas os primeiros assentamentos ali na região foram estabelecidos seguindo as orientações da Constituição de John Locke, e foi uma das chaves para a ascensão dos Estados Unidos, que foi, de acordo com um historiador, que eu esqueci o nome, e foi uma ideia, né? Foi vincular a propriedade com o direito de voto. Então, John Locke, primeiramente implementado através da Constituição Fundamental, e depois a Declaração de Barbados, consta que todo homem livre que lá chegar na Carolina para plantar e habitar antes de 25 de março de 1772 receberá 100 hectares de terra para si e seus pares para sempre. Homens que tivessem pelo menos 50 hectares de terra tinham direito a voto nas eleições locais. Então, estabeleceu-se uma democracia com base na propriedade. E essa ênfase na distribuição de terra refletia a convicção política de Locke de que a liberdade era inconcebível sem a propriedade privada. Então, entre 1660 e 1840, houve a expansão do Império Britânico num período conhecido como mercantilismo, né? Que é uma teoria econômica que enfatiza a maximização do comércio externo. O governo protegia seus comerciantes e mantinha outros fora, por meio de barreiras comerciais, regulamentos, subsídios às indústrias domésticas, a fim de maximizar as exportações e minimizar as importações do reino. Ou seja, exportando mais, importando menos, ele suga recursos do mundo todo. O governo e os comerciantes tornaram-se parceiros com o objetivo de aumentar o poder político e a riqueza privada, com a exclusão de outros impérios. A indústria naval inglesa controlaria as rotas da América do Norte, Caribe e o Sudeste da Ásia, quando a Companhia do Comércio do Leste da Índia foi estabelecida em Londres, se tornaria a maior empresa do mundo, a Companhia de Comércio do Leste da Índia. Os atos de navegação do final do século XVII forneceram a base legal para a política mercantil, e os atos diziam que todo o comércio do Império era realizado em navios ingleses, tripulados por ingleses. Os colonos eram obrigados a enviar seus produtos e matérias-primas primeiro para a Grã-Bretanha, onde o excedente era vendido por mercadores britânicos para outras colônias do Império Britânico ou mercados externos. As colônias foram proibidas de negociar diretamente com outras nações ou impérios rivais.
Em 1754, esse era as colônias inglesas, né? Então o objetivo era manter as colônias voltadas para a produção de matéria-prima, para exportação para a Grã-Bretanha. O crescimento da indústria nativa foi desencorajado, a fim de manter as colônias dependentes da Grã-Bretanha para seus produtos acabados, ou seja, a matéria-prima ia para a Grã-Bretanha, lá eles faziam as roupas, os tecidos, transformavam as matérias-primas em produtos acabados e dali exportavam para as próprias colônias ou para outros impérios, né? E o governo gastava grande parte de sua receita com a sua marinha real, que não apenas protegia as colônias britânicas, mas também ameaçava as colônias de outros impérios e às vezes as tomava. Então a cidade, com essa expansão comercial e expansão da marinha, começa a crescer de 450 mil em 1665 para 800 mil habitantes em 1786, onde se tornava a maior cidade da Europa e a segunda, em 1786, a segunda cidade mais populosa do mundo. Então aqui temos ainda a concentração, mas já tem fragmentos da população espalhados no território. Aqui tem um mapa ainda de 1762, ou seja, a cidade é ainda muito densa nessa região aqui. Aqui um mapa de 1797 e uma imagem de 1795. Então surge o capitalismo, fruto das ideias do Adam Smith, que também é inglês, foi o pai da economia moderna. O que o Adam Smith propunha? Ele desafiou as doutrinas mercantilistas da própria Inglaterra, com a crença de que a riqueza do mundo permanecia constante, que o Estado só poderia aumentar sua riqueza às custas dos outros Estados. A série da tese de Smith era que a tendência natural dos humanos para o interesse próprio, ou em termos modernos, cuidar de si mesmo, resulta na prosperidade. Smith argumentou que, ao dar a todos a liberdade de produzir e trocar bens como bem entendessem, livre comércio, e abrir os mercados à concorrência interna e externa, o interesse próprio natural das pessoas promoveria maior prosperidade. Isso é magnífico. E está no livro dele, A Riqueza das Nações, publicado em 1776. Então, o mercantilismo foi substituído pela teoria econômica de livre comércio em meados do século XIX, 1840. Entre 1760 e 1800 e até 1800 em diante, ocorre a Revolução Industrial. Teve início no ano de 1760. Então, o que veio ocorrendo na Inglaterra nesses tempos todos, essa briga por direitos de propriedade, briga por direitos políticos, briga por direitos sociais, acabou ocasionando a revolução, a desconcentração do poder monárquico e o enriquecimento da população. Então, a racionalização dos direitos de propriedade facilitou a construção de infraestrutura, principalmente estradas, canais e posteriormente ferrovias, que se mostrariam cruciais para o crescimento industrial. Essas fundações alteraram os incentivos das pessoas, impulsionaram os motores da inovação e prosperidade, abrindo caminho para a Revolução Industrial. Também ocorreu nessa época a criação de direitos de propriedade sobre ideias, patentes. Isso tudo veio ocorrendo na Inglaterra. E aí ocasionou os incentivos para as pessoas impulsionarem, inovarem, produzirem.
Então a Revolução começou por volta de 1760 com a mecanização das indústrias têxteis, desenvolvimento de técnicas de fabricação de ferro e o aumento do uso de carvão refinado. A expansão do comércio foi possibilitada pela introdução de canais, estradas e ferrovias. Nessa época surgiram os primeiros motores a vapor que impulsionaram o setor de transporte, energia, metalurgia e mecanização da produção industrial. Os elevados setores de investimento nas indústrias promoveram aumento da demanda por trabalhadores que produziam produtos acessíveis à população. Então, esse aumento de demanda por trabalhador ocasionou a migração em massa das populações rurais para as cidades, né? Para empregos de baixa produtividade na agricultura para empregos urbanos de alta produtividade. Então, o investimento na indústria traiu trabalhadores remunerados, né? E o amplo mercado de trabalho e consumo foi criado na cidade, gerando a urbanização. Então foi o início do grande processo de urbanização que viria a tomar primeiro em Londres e depois o mundo todo. Alguns países ainda hoje são rurais, mas outros... mas está acontecendo esse êxodo, por exemplo, na África, na Índia, na China. Esse êxodo está acontecendo agora. Na Inglaterra aconteceu a partir de 1760. Né? Na verdade, a população de Londres já vem crescendo um pouco antes, por causa do império que foi sendo construído, mas ela cresce muito mais depois que começa a Revolução Industrial. Então, a partir de 1840, influenciado por Adam Smith, o sistema econômico capitalista toma a ênfase, que é baseado na propriedade privada dos meios de produção, que são as terras, as máquinas, as fábricas, né, e o trabalho, o próprio trabalho, né, do capital humano, no caso, que é o trabalho, e mercados livres e competitivos, né, as pessoas são livres para trocar, para negociar, para adquirir, para vender. Sistema de preços livres, ou seja, o mercado define os preços dos produtos, o interesse das pessoas que define os preços dos produtos, dos bens, dos serviços. Troca e transações voluntárias, sem coerção, sem trabalhadores livres e assalariados, ou seja, propriedade sobre si, fruto do próprio trabalho. Então, esses são os pilares do sistema capitalista, diferencia do feudalismo e do mercantilismo. Né? Então, em economia de mercado, decisões são tomadas de forma descentralizada por milhares de indivíduos e empresas que respondem a sinais dos preços, cada um procurando maximizar o interesse próprio, né? Como Adam Smith falou, os ganhos do uso dos recursos produtivos sob seu controle, e esse sistema costuma funcionar com eficiência. Depois de 1840, a Grã-Bretanha comprometeu sua economia com o livre comércio, com poucas barreiras ou tarifas. De 1815 a 1870, a Grã-Bretanha colheu os benefícios de ser a primeira nação moderna e industrializada do mundo. Seus produtos acabados eram produzidos de forma tão eficiente e barata que muitas vezes podiam competir e vender produtos em quase qualquer outro mercado do mundo. Então aqui temos a história da urbanização dos países, né? Vocês podem ver que a taxa de urbanização, ou seja, quantas pessoas moram nas cidades relativa à população total do país, né? Então aqui em 1400 era menos de 5%, menos de 10%, né?
1.500, esses países todos, o Reino Unido em vermelho, Estados Unidos em azul claro, Brasil em azul escuro, Rússia em verde claro, Índia em cinza, China em marrom claro e a média mundial em marrom escuro. Então, o primeiro país desses, na verdade de todos, a ter a urbanização, começar uma urbanização, até o percentual da população mais urbana é a Inglaterra, já 1600 e pouco, com o início, igual eu falei, do Império, das colônias, né, do comércio mercantilista. E aqui a cidade já tinha lá seus quase 600, 700 mil, né, em Londres, por exemplo, mas a urbanização na Inglaterra ainda era baixa, era de 15% da população. Só que com a Revolução Industrial, a partir de 1760, há o êxodo rural e a Inglaterra começa a se urbanizar rapidamente, saindo de seus 15%, atingindo 20% em 1800, chegando a 63% em 1900. Aí em seguida vem os Estados Unidos, né, que teve sua independência aqui um pouco antes de 1800, foi 1780. E aí houve uma migração para os Estados Unidos e um desenvolvimento industrial e urbanização também muito rápida lá. Aí o Brasil você vê que é mais lento o processo, a Rússia também bem atrasada. Esse atraso aqui justifica-se o comunismo na Rússia, tá? É uma outra história, mas é parte da justificativa. Vocês podem ver a Índia aqui, a China também atrasou muito a urbanização, começou em 1900 e pouco. Hoje 54% da população vive em cidades, né? E a Índia muito menos, a Índia deve ser 35% vive em cidades, o restante vive no ambiente rural. Então a Índia é um retrato desse atraso na urbanização e, consequentemente, do desenvolvimento econômico. Como eu mostrei lá na primeira palestra, à medida que os países urbanizam, no eixo X, a renda per capita sobe. Aqui tem dados de todos os países em vários anos, ao longo da sua urbanização, dados desde 1800. Então, a média que é traçada nessa linha demonstra que quando há urbanização, a renda cresce. E esse gráfico, na verdade, é exponencial. Só que aqui é um logaritmo linear que lineariza os dados, torna eles lineares para facilitar a visualização. Então, vocês podem ver os números. A renda aqui, por exemplo, quando está 10% de urbanização, em média dos países, a renda per capita é em torno de $1.000 por ano. Tá? Ou seja, é um país agrário, com 10% de pessoas morando em cidades, é um país praticamente pobre. Certo? À medida que se avança, aqui é exponencial. Então, por exemplo, vamos pegar 60% na média, passa para $8.000 por ano. 80%, que é o caso da maioria dos países desenvolvidos, já passa para seus $22.000, mais ou menos. Bom, eu tenho que conferir esse gráfico, porque eu acho que esses valores aqui são maiores, tá? Renda per capita chega a $80.000, quando chega, assim, não sei, depende é uma média, né? Isso aqui é uma média. Às vezes os países mais desenvolvidos estão aqui em cima, os países ainda que urbanizaram muito rápido, mas não tiveram tempo ainda igual Londres começou a desenvolver em 1800,
Algumas cidades como São Paulo começaram a desenvolver em 1900. O Brasil, por exemplo, já tem 80% da população morando em cidade, só que a renda per capita é inferior à da Inglaterra por causa desse atraso do desenvolvimento. Então, em 1800, a China era muito populosa, só que a maioria era agrária, mas Beijing tinha 1 milhão de habitantes. Londres tinha 860 mil. Né? E embaixo tinha outras cidades chinesas, japonesas, Istambul, Paris, Nápoles e pronto. Moscou tinha 250, Nova York tinha 64 mil, ou seja, não era nada. Rio de Janeiro, 44 mil, também não era nada. Em 1800, São Paulo e Belo Horizonte nem existia. Então, como eu falei, aqui o feudalismo até 1670, 60, aí vem o mercantilismo, quando ocorre o início da Revolução Industrial, né? Londres se torna a cidade mais populosa do mundo, e aqui ocorre a transição. Na verdade, a transição para o capitalismo ela já vai ocorrendo, né? E a população de Londres começa a crescer muito mais aqui, né? Nessa fase, e torna-se a cidade mais populosa do mundo em 1825 e é ultrapassada por Nova York em 1925, quando ela já tinha lá seus 8 milhões de habitantes. Ela foi ultrapassada por Nova York. Aqui a renda per capita na Inglaterra durante o feudalismo, mercantilismo, ao longo dos anos, né? Vocês podem ver que quando há a transição do feudalismo para o capitalismo, ela cresce um pouquinho, mas quando há a transição do mercantilismo para o capitalismo, ela decola, e também coincide com a fase que a Inglaterra já estava se urbanizando muito rápido, né? De 1860, 1850 até lá. Então, estabeleceram a cidade, e depois, quando se estabelece a cidade, a dinâmica urbana favorece a produtividade, o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social, o desenvolvimento do capital humano e tudo mais. Então, o Império Britânico em 1822 era bem grande, os Estados Unidos já era independente nessa época. Londres, em 1800, já após a Revolução Industrial, o início da Revolução Industrial, já começa a espalhar sua mancha urbana por causa do desenvolvimento do sistema de transporte, né? Então ela passa de 1,3 milhão em 1825 para 4,6 milhões em 1880. Se torna a cidade mais populosa do mundo em 1825. Começa a se expandir com o surgimento das primeiras linhas de trem em 1836 e o primeiro metrô do mundo em 1862. Então, a ascensão de Londres ocorre entre 1800 e 1900, com os desenvolvimentos trazidos pela industrialização, tornou a Grã-Bretanha a principal potência econômica, política, militar, europeia e global por mais de um século. Com as muitas inovações tecnológicas, a Grã-Bretanha fabricava grande parte dos equipamentos e produtos usados por outras nações, tornando-se conhecida como oficina do mundo. Seus empresários eram líderes em comércio internacional e serviços bancários, comerciais e marítimos. Londres se torna o principal centro financeiro do mundo a partir de 1815 e a cidade mais populosa do mundo em 1825, com 1,3 milhão de habitantes, como eu disse. Sua região central habitava cerca de 40 mil pessoas por quilômetro quadrado, ou seja, era uma área bem densa e com edifícios que chegavam até 25 metros de altura no máximo, 25 ou 30 metros. As construções neoclássicas em Eaton Square marcam a Era da Regência, período entre 1811 e 1837,
E na era vitoriana ocorre a ascensão da Grã-Bretanha na economia mundial e a preeminência global de Londres como centro político do maior império do mundo. A arquitetura de Londres, expressada pela Albert Court, que é essa edificação aqui, que tinha 8 andares, reflete essa extraordinária riqueza e urbanização no período. Mas o êxodo rural também, a cidade, a demanda por trabalhadores atraiu as pessoas do campo, os pobres, para trabalhar na indústria. E nessa época, a renda per capita ainda era muito baixa. Em 1830, o PIB per capita em Londres era de 1.800 por ano, tá? Ou seja, era $100 e poucos por mês, equivalente ao PIB per capita de Honduras, Moçambique ou Paquistão em 2003. Então a renda, a produtividade econômica, mesmo com um império imenso, se fosse dividir por todo mundo da cidade, daria $100 por mês, ou seja, eram pobres, né? Você tinha desigualdade, é claro, uns eram mais ricos e outros mais pobres, mas muitos eram pobres, porque o êxodo rural foi imenso e você imagina empregar todo mundo, os empregos, os salários não eram altos, né? Então o processo de desenvolvimento de Londres passa por esse fenômeno, né? A palavra slum ou favela foi criada na Europa Ocidental nessa época para caracterizar os locais poucos drenados e lamacentos perto das fábricas, às margens dos canais, onde os pobres migrantes se aglomeravam em habitações baratas e superlotadas. O saneamento era inadequado, inexistente, a qualidade do ar era ruim, com fuligem e poluentes, diarreia, tifo, doenças respiratórias, sarampo e escarlatina eram mazelas comuns. A expectativa de vida dos recém-nascidos nesses locais era de apenas 12 anos. Casas de trabalho abrigavam aqueles que não tinham meios de sustentar, que eram frequentemente forçados a trabalhos forçados e tinham que seguir regras estritas de comportamento. Aqui outra foto em seguida, né, nessa época também, por volta de 1840, né, com o avanço do capitalismo, ocorre o Manifesto Comunista de Karl Marx e Friedrich Engels. Friedrich Engels, escritor e teórico político alemão, coautor do Manifesto Comunista, baseia-se em suas experiências enquanto morava em Manchester, na Inglaterra, então no coração da Revolução Industrial. Ficou horrorizado com o trabalho infantil, os danos ambientais, os baixos salários, as más condições, a saúde precária, as taxas de mortalidade e o poder social e político de seus opressores, entre aspas, né? A condição da classe trabalhadora na Inglaterra, que foi um livro que ele publicou em 1844, em seguida feito o Manifesto Comunista por Karl Marx e Engels, publicado pela primeira vez em 1848, argumentando que o capitalismo inevitavelmente se autodestruiria, sendo substituído pelo socialismo e finalmente pelo comunismo. O manifesto foi escrito em um momento de mudança industrial e social sem precedentes, né? As cidades recém-industrializadas estavam se expandindo, com grandes proporções da população mudando-se do campo para as áreas urbanas em busca de trabalho. O crescimento econômico dependia dessa força de trabalho, mas a maioria dos trabalhadores vivia em extrema pobreza, como sempre viveram, mas agora é um centro urbano
em contraste com a relativa riqueza de seus empregadores. Na era vitoriana, o PIB do Reino Unido cresceu, né, a produtividade, a produção do país, do Reino Unido, cresceu em média 2% ao ano, atraindo imigrantes em busca de trabalho e renda. Entre as primeiras tentativas de solução dos problemas estavam o estabelecimento de regras para a ocupação das residências, a compra, demolição e redesenvolvimento de áreas de cortiço e o desenvolvimento de outra iniciativa privada de melhoria de infraestrutura. Em Londres, o clamor social proporcionou o ímpeto para a remoção e melhoria das favelas. A lei de habitação das classes trabalhadoras de 1890 deu às autoridades o poder de construir casas para as classes trabalhadoras e de limpar as áreas impróprias, mas os esforços foram precedidos também por medidas para melhorar o mercado imobiliário e o sistema de transporte. Os britânicos consideravam que um sistema completo de transporte ferroviário, barato, rápido e de propriedade municipal seria o primeiro passo para lidar com o problema da habitação e da pobreza. Em 1830 e 1870, uma vasta e extensa rede de ferrovias foi construída ao redor das ilhas britânicas. A primeira linha de trem foi em Londres. A primeira linha de trem em Londres foi inaugurada em 1836. O primeiro sistema de metrô subterrâneo foi desenvolvido em Londres em 1862 por empresas privadas, mas na década de 1880 o governo local passou a comprar terras para competir e integrar na malha de transporte desenvolvida pelo setor privado. Então você tinha ali o governo e o setor privado oferecendo transporte que facilitava o acesso das pessoas a um preço mais barato aos locais de trabalho, às suas residências, né? Tornando a dinâmica urbana mais produtiva, né? Aumentando a acessibilidade ao mercado de trabalho e ao mercado de consumo. E também escoando a produção com as linhas de ferro. Então, esse é uma arte produzida na época, né, onde você tinha as propagandas e as filas de pessoas para transitar nos trens. Né. Essa pessoa aqui é Sherlock Holmes. Os trens transportavam mercadorias em todo o mundo a taxas sem precedentes, e as tecnologias e engenheiros britânicos foram responsáveis pela construção de ferrovias em todo o Império, nas Américas e em muitas partes da Europa. Um trem expresso podia atingir velocidade de 130 km por hora. Jornais impressos em Londres nas primeiras horas da manhã podiam ser carregados em um trem para serem vendidos naquela manhã nas províncias. Produtos frescos como leite ou carne podem ser levados diariamente dos produtores rurais aos consumidores da cidade. O famoso detetive Sherlock Holmes podia enviar uma carta na hora do café da manhã e receber uma resposta antes do almoço do mesmo dia. Saneamento. Em 1855, a Metropolitan Board of Works foi criada para fornecer a Londres a infraestrutura adequada para lidar com o seu crescimento. Na época, o esgoto era bombeado direto no rio Tamisa. A MBW, que é a abreviação, construiu um grande sistema de esgotos, um dos maiores projetos de engenharia civil do século XIX, com mais de 2.100 km de túneis e tubulações sobre Londres, embaixo, né, subterrâneas, para remover o esgoto e fornecer água potável. Quando o sistema de esgoto de Londres foi concluído, o número de mortes em Londres caiu drasticamente e as epidemias de cólera, que mataram mais de 7 mil habitantes, e outras doenças foram reduzidas. O sistema ainda está em uso hoje. A cidade se expande com a disponibilidade de linhas de trem, pessoas de classe média e ricas
passam a ocupar as áreas mais afastadas e se deslocar para o centro para trabalho e atividades culturais. Nessa época, entre 1880, a Londres já tinha 4,6 milhões, passa a 6,5 milhões em 1900. O século XIX foi uma época em que uma abundância de iniciativa e capital se juntou à mão de obra abundante para fazer o uso mais amplo de novas habilidades, transporte barato e matérias-primas abundantes. Então, Londres torna a cidade mais populosa do mundo, Nova York em seguida, Paris, Berlim, Chicago, Viena, Tóquio. Em 1900, Rio de Janeiro tinha 740 mil, São Paulo tinha 240 mil, estava nascendo, Belo Horizonte tinha apenas 13 mil, tinha acabado de ser fundada. Isso é o Império Britânico em 1914 ainda. Aqui em 1945, 1959, 1974. Desenvolvimento urbano a partir de 1900. População de Londres atinge 6,5 milhões de habitantes e a taxa de urbanização da Inglaterra chegava a 62%, que era um nível de urbanização moderado alto. A densidade em Inner London, que é a região interna da Grande Londres, com 319 km², chegava a 16 mil habitantes por quilômetro quadrado. Era uma densidade considerada média alta. Por restrições tecnológicas associadas à arquitetura neoclássica, legislações urbanas e altura de escadas de combate a incêndio, a Londres se desenvolveu até 1930, respeitando leis que limitavam a altura de edifícios a 25 metros de altura. As primeiras edificações com estrutura metálica surgiram em 1906 e as edificações com estrutura de concreto, como essas duas ali, a Delphi e a Shell Max House, surgiram a partir de 1925. Então aqui temos a evolução da arquitetura ao longo do tempo. Aqui nós temos a Era Medieval, 1585, que é o período neoclássico, após o incêndio de 1600, não lembro direito a data. Aqui a Era Vitoriana, quando a população já tinha seus 3 milhões de habitantes. E aqui a Era Moderna, com estruturas metálicas, estrutura de concreto. Então aqui temos uma vista da região City of London. Aqui tem um mapa da taxa de ocupação dos edifícios, onde está azul escuro aqui é de 80% a 100% do terreno ocupado. E aí, à medida que a cidade espalha, essa taxa de ocupação do terreno diminui. Os limites à altura passaram a refletir não mais limitações técnicas com o desenvolvimento da estrutura de metal e concreto, mas o interesse da preservação da identidade histórica da cidade, protegendo principalmente as visadas dos monumentos. As edificações na região central foram construídas com taxa de ocupação de lotes de 60% a 100%, que sugere índice de aproveitamento de até 7 vezes a área do terreno. Havia também uma preocupação com a elevada densidade de empregos, superpovoamento, congestionamento na região central, que levou a planos de descentralização a partir de 1938. Como resultado de restrições à construção e da evolução da tecnologia de transporte, com o advento do veículo automotor, dos carros, ocorre a migração expressiva da população e de empregos, carros e caminhões, e de empregos para os subúrbios e municípios da região metropolitana, tornando a cidade quase obsoleta. A cidade perdeu 20 e poucos % da população. Inner Londres perdeu, houve uma migração para as áreas mais afastadas. Empregos e indústrias que saíram da cidade por causa da poluição,
ou por causa do advento de caminhões, eles não precisaram mais da estrada, estar perto do trem ou do canal, né, do porto. Então, vários empregos também migraram, e as pessoas também, com a melhoria do sistema de transporte, também migraram para áreas mais verdes, né, Então aqui você tem a densidade habitacional das regiões de City of London em preto, de Inner London em azul escuro, de Outer London, que é essa parte aqui laranja, amarela, em azul claro, e a Grande Londres como um todo em vermelho. Então o que acontece? Você tem lá uma elevada densidade de 40 mil habitantes por quilômetro quadrado na cidade de Londres, que é o centro, que é a região central, né? Entre 1800 até 1860. E aí quando começa a primeira linha de metrô, começa a ter essa migração da população do centro, né, para as áreas mais afastadas. Então você vê que Inner London, que é essa área aqui, vermelha, é a linha azul no gráfico, ela vai crescendo, ou seja, a densidade, a população vai ocupando o espaço de Inner London até estabilizar aqui, quando surgem os primeiros carros motorizados e ônibus motorizados. Então a densidade de Inner London estabiliza, e aí ela começa a declinar em 1930 e cai quase 50%, né? Quando ocorre a migração, ou seja, primeiro há uma migração de City of London para Inner London, e depois de Inner London para a grande, para fora da região mais externa, para Outer London, né? Então, como um todo, a Grande Londres tem um declíniozinho leve só. Né? Então, aqui nós temos a cidade Inner London em vermelho e Greater London, ou seja, o todo em amarelo, e os eventos, né? O trem, o metrô, os carros, isso é o número da população absoluta, né? A densidade na população. Né? Então a população vai crescendo, em Inner London aí ela estabiliza aqui, aí tem um declínio grande, porque aqui houve uma crise financeira, depois houve um plano de descentralização, teve guerras também, a Primeira Guerra Mundial, a cidade foi bombardeada nas duas guerras, então tem um declínio populacional, além dos carros, né, que influenciaram nisso. Então a cidade Inner London perdeu 52% da população entre 1930 e 1990. A Grande Londres também perdeu a população 22% nessa época. Então imagina, perder 50% da população é uma coisa de doido, né? E ela retoma pelo menos a metade disso a partir de 1990, com a desburocratização da indústria financeira, desregulamentação da altura de edifícios, atraindo desenvolvimento imobiliário de novo para o centro de Londres, que fez a população e os empregos voltarem, né? A cidade aqui também, que era uma cidade industrial, ela foi se transformando e tornando-se uma cidade orientada para os serviços. Londres sofreu uma grave queda de emprego durante a Grande Depressão da década de 29, né, na década de 30, né, começou em 1929, sucedeu a Grande Depressão sucedeu a crise de 29. Nesse período floresceram partidos politicamente extremos de direita e esquerda, como o Partido Comunista da Grã-Bretanha e a União Britânica de Fascistas. Em decorrência da crise econômica
o estilo clássico de Adam Smith e Stuart Mills, em prática na maior parte da era vitoriana, começava a ceder lugar ao keynesianismo de John Maynard Keynes. A visão de que os governos sabiam controlar a economia, promover o máximo de empregos, produção e poder de compra em um sistema de livre iniciativa e bem-estar social se tornou um consenso na Inglaterra. O princípio fundamental da teoria clássica de que a economia é autorregulada pelos preços dava lugar à gestão econômica pelo governo. Para Keynes, o caminho para a servidão estava não no controle excessivo do governo, mas no descontrole ou no controle tardio. Keynes tentou criar controles mínimos que permitiriam o funcionamento da livre iniciativa. Para ele, o fim da teoria clássica não significava o início do comunismo. Aí a política urbana no século XIX, no âmbito do planejamento urbano, teóricos desenvolveu projetos e leis para mitigar as consequências desejadas da era industrial, planejando a ocupação urbana e o sistema de transporte. Concluiu-se a época que a cidade estava superpovoada, com habitações inadequadas e que tais condições eram indesejáveis. Então a Comissão de Barlow de 38, os planejadores propuseram a descentralização da indústria. Após a Segunda Guerra, a necessidade de reconstruir 50 mil imóveis e reparar outros 2 milhões deu ao Conselho do Condado de Londres a oportunidade para reestruturar a cidade. A palavra da ordem do plano da Grande Londres de 1950 era a descentralização da indústria e a realocação de 1 milhão de habitantes. O plano também instituiu o coeficiente de aproveitamento entre 2 e 5,5 a partir da década de 1950, ou seja, não permitiu edificações, continuou permitindo edificações que chegavam até mais de 30 metros de altura nessa época. Na escala nacional, o governo trabalhista de Attlee nacionalizou parte da indústria com políticas fiscais e monetárias de gestão de demanda de bens e serviços, ajudou a economia a crescer em média 2,8% entre 1950 e 1973. Com estímulo econômico vindo do governo federal, a taxa de desemprego caiu e permaneceu inferior a 2,5% no período. Mas as regulamentações excessivas para a economia, para o planejamento urbano, a má alocação de recursos, descontrole do crescimento de oferta de moeda pelo Banco Central e a monetização de dívidas públicas, isto é, pagamento de dívida via emissão de moeda, criação de moeda nova, acabaram causando um fenômeno conhecido até então, a estagflação. Tá? Então, aqui você tem o endividamento, aqui não estou conseguindo ler direito, mas é a relação de endividamento do país em azul, que cresceu bastante aqui, e em seguida o que gerou uma inflação elevada, porque estavam se monetizando essas dívidas, emitindo moeda, criando moeda nova para pagar a dívida, política federal do governo, nas ideias keynesianas. Então esse endividamento causou inflação, não levou ao crescimento econômico, resultando no aumento dos juros e uma crise econômica. Voltei, né? Uhum. Então, vem a famosa Margaret Thatcher. Né? A estagflação é um termo originado no Reino Unido nos anos 70, quando ocorreu a estagnação econômica, elevada taxa de desemprego e alto nível de inflação. Na versão da teoria macroeconômica keynesiana, a inflação e a recessão eram consideradas mutuamente exclusivas. Mas em 1975, a inflação chegou a 25% do PIB, a inflação chegou a 25%, o PIB caiu 4% e a taxa de desemprego subiu para 12%, deteriorando as contas públicas e obrigando o Reino Unido a recorrer ao FMI. As medidas recomendadas pela teoria dominante para remediar o desemprego tornaram-se a causa de uma má distribuição de recursos que tornou inevitável a recessão e o desemprego.
A gestão econômica mal cedida, o aumento da hostilidade em relação ao poder estatal, extensão da propriedade pública e o nível de taxação culminou na rejeição da política keynesiana no fim da década de 1970. Assim como o desemprego em massa nos anos 20 e 30 deu crédito às ideias de Keynes, os problemas econômicos dos anos 70 e 80 fortaleceram seus críticos. O governo recém-eleito de Thatcher Margaret Thatcher abandonou formalmente a política keynesiana, negando que a estabilização econômica por meio da gestão de demanda fosse possível ou desejável, e afirmou sua crença em uma ordem de mercado liberal com medo de intervenção estatal. Um dos precursores desta reorientação política foi o renascimento do interesse mundial pelas obras do economista Friedrich von Hayek, austríaco, vencedor do Prêmio Nobel em 1974, e pela filosofia monetarista do economista Milton Friedman de Chicago, vencedor do Prêmio Nobel em 1976. Então, essa reorientação econômica também ocorre no planejamento urbano. A cidade transitava de uma base econômica industrial para uma base econômica de serviços. As reformas para o mercado e a desburocratização, principalmente da construção civil e da indústria financeira, conhecida como Big Bang, de 1986, fomentaram a recuperação econômica e o crescimento populacional em Londres nas próximas décadas, quando a população começa a voltar para o centro e começam-se a desenvolver grandes edificações que ultrapassam os limites de altura de 25 metros que tinham. Né? Então, as restritivas leis do solo foram abolidas em locais vitais, áreas obsoletas ou pequenos edifícios antigos deram lugar a edificações de 300 metros de altura, como Deschardes. Novos edifícios corporativos preencheram o centro da cidade e elevaram a densidade de empregos para 82 mil trabalhadores por quilômetro quadrado. Os empregos atraíram residentes e a densidade de Inner Londres subiu para 10 mil habitantes por quilômetro quadrado, 30% superior à de Belo Horizonte. Isso é só uma comparação, porque Belo Horizonte nós ainda restringimos a construção civil, apesar de termos prédios altos, o aproveitamento do solo aqui ainda é baixo. Então, uma nova onda de globalização e integração econômica, promulgada também pela União Europeia em 1991, atraiu imigrantes, investimentos, e o crescimento se tornou a história de Londres nos próximos 30 anos. Então, nós temos o índice de aproveitamento em cada região, né? E também características históricas que foram preservadas. Então nós temos aqui 0,1% de território vermelho dentro da City of London, temos um índice de aproveitamento entre 5 e 10 hoje. A área laranja, que é 4,8%, que são edifícios georgianos, da época georgiana, o índice de aproveitamento é entre 1,5 a 6. 20% da cidade, que foi considerada vitoriana, principal a área do Império Britânico, o índice de aproveitamento é 1,5 e 3. E por aí vai. 36% construídos no século XX, entre 0,3 e 0,8, que são as áreas mais afastadas, né? Foi para onde ocorreu a migração para áreas menos densas. Migração para áreas menos densas. Aqui temos a altura dos edifícios e ali a densidade, o mapa de densidade. Os números acabaram ficando pequenos, mas você pode ver que a altura dos edifícios é mais alta no centro e ela vai os edifícios se tornando mais baixos à medida que se distancia do centro. E a densidade residencial, você vê que tem um verde, que aqui não tem nada, aqui é a City of London, é o centro. Ela é predominantemente comercial e a área residencial densa fica em volta dessa área central comercial, e aqui é onde está o Palácio de Westminster, nessa região aqui. Então, aqui era onde nasceu a cidade. Aqui é um mapa integrado de densidade
populacional, áreas verdes, e aqui é a área de City of London, do Palácio Westminster, na região central. Em termos de densidade, as 3 áreas mais densas, um raio de 1 km, possuem atualmente 20 mil, 18 mil e 19 mil habitantes por quilômetro quadrado. A City of London está nessa região aqui. Curva de densidade, à medida que se distancia do centro, a densidade cai conforme uma progressão exponencial. Ela é muito baixa no centro, na cidade de Londres, porque é predominante comercial, então a densidade residencial é de 4 mil habitantes por quilômetro quadrado. A 1 km do centro passa para 10 mil, um raio de 1 km. Um raio de 2 km passa para 12 mil, chega a 14 mil num raio de 4 km, né? E depois começa a cair, de modo que acompanha essa curva. Então a densidade populacional cai à medida que se distancia do centro. Então isso aqui é a densidade de residentes e aqui é a densidade de empregos. Você tem uma concentração muito grande de empregos na região central, empregos voltados para o serviço financeiro, imobiliário e outros. Sistema de metrô bastante desenvolvido, né, porque é uma cidade antiga, foi desenvolvida ao longo de vários anos, então a malha rodoviária ela é limitada, mas o sistema de metrô permite a fluidez da população na cidade. Né? A dinâmica urbana, então, ela é bem avançada. Então, aqui nós temos o uso de carros ou motos, que é bem pequeno nessa região e bem maior em volta, e o uso de transporte público, que é bem alto nessa região e menor na volta. Então, é uma cidade majoritariamente desenvolvida no século XIX. Essa região com elevadas densidades é viabilizada por uma abrangente malha ferroviária e um sistema de transporte público integrado que transporta em média 50% da população na Grande Londres. Assim como a densidade cai com a distância do centro, o uso de transporte público para deslocamento ao trabalho também cai, sendo que até 67% nas áreas residenciais próximas ao Distrito Central e 3% nas extremidades do território, onde o uso de veículos automotores é predominante. A troca de utilização de carros e motos, a frota de utilização, na verdade é troca, né? A utilização de carros e motos é inversamente proporcional à densidade, sendo menos de 18% no centro, né? E até 68% nos subúrbios, onde as densidades são baixas, em média 1.000 habitantes por quilômetro quadrado. Aqui temos a região onde tem o centro financeiro, com já edificações modernas, que chegam até 306 metros de altura, outras com 280, 230, né? Belo Horizonte, para ter ideia, a edificação mais alta chega a 120 metros. Londres tem 235 edificações com mais de 100 metros, 30 com mais de 150, 10 com mais de 200 e uma com mais de 300. A altura média dos edifícios na cidade é de 7,8 metros e em Inner Londres é de 11 metros, ou seja, em média 4 andares. 1 milhão de empregos a 2 km do centro, 82 mil empregos por quilômetro quadrado. A concentração dos edifícios mais altos, 65 aqui, 41 espalhados por uma área nova chamada Canary Wharf. Fica um pouco mais distante, é uma área mais residencial. Essa é a área funcional urbana da cidade, da Grande Londres, né?
com 6.600 km², 12,6 milhões de habitantes, uma densidade de 2.000. E a área urbana tem 2.219, população de 10,8 e densidade de 4,85. Então, aqui trata da transformação como surgiu, né, uma síntese do que nós falamos, né? Nós temos as vantagens geográficas associadas ao rio Tâmisa, onde se estabeleceu o porto, a indústria naval e centro de distribuição de mercadorias, né? Aí depois vieram as transformações institucionais, de monarquia, de absolutista para pluralista, com parlamento, segurança de direito de propriedade. Isso ocasionou os incentivos, né, para a Revolução Industrial, aumentou a demanda por trabalho com a industrialização, trabalho assalariado, ocasionando a migração do campo para a cidade, né, foi a industrialização. Aí os investimentos em infraestrutura urbana, edificações vias consolidaram Londres como uma cidade atraente, né, consolidando capital físico, sistema de transporte, favorecendo a densidade urbana, a aquisição de capital humano e a promoção de serviços, né, e isso gerou a produtividade e o enriquecimento através da competição, especialização da mão de obra, inovação, diversificação de bens e serviços produzidos, também exportando esse serviço para o mundo todo. Consolidou uma estrutura monocêntrica, com eficiente meio de transporte, uma base econômica orientada para a prestação de serviços financeiros, de gestão empresarial, serviços imobiliários, e depois saúde, educação, lazer e cultura. O preço médio de habitação em Londres é de 6.600 libras por metro quadrado em 2017. O valor mediano da habitação é de 470 mil libras, sendo 500 mil em Inner Londres. E a taxa de vacância era de apenas 1,9%, que os imóveis vagos representam apenas 1,9% dos imóveis totais. É isso, muito obrigado, foi um pouco extenso, mas eu acho que Londres merece essa revisão por ser uma cidade espetacular e muito importante. Todos esses fenômenos que aconteceram na Inglaterra, políticos e econômicos, influenciaram o mundo todo. Então espero ter sido proveitoso, e na próxima palestra vamos tratar de analisar São Paulo. Obrigado pela atenção.